Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Júlia Almeida. Eu sou a Mila Silva. Nós somos alunas da ETPC, Escola Técnico Profissional de Cantanhede. Estamos no 11º TAP, Técnico de Apoio Psicossocial. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Conversando com. Tivemos a honra de receber a doutora Vera, ex-aluna da escola e licenciada em Psicologia, e Matilde Espada, que está no último ano desse curso. Então, vamos dar início à nossa entrevista. Olá, então, vou começar por entrevistar a doutora Vera. Então, enquanto ex-aluna, como caracterizas os 3 anos que viveste na ETPC e que tipo de atividades e experiências que tiveste? Olá, estes 3 anos que eu estive cá, para mim foram bastante completos e uma coisa que eu achei que foi bastante boa é a parte prática, porque tendo assim um pouquinho em comparação com o ensino, digamos, regular, aqui destaca-se bastante a parte prática. Eu lembro-me perfeitamente de quando cá andava, fazíamos várias atividades com vários públicos-alvos, por exemplo, crianças e idosos, e acho que isso faz toda a diferença. E acho que isso é mesmo um ponto bastante positivo. Olhando para trás, de que forma é que este curso te deu ferramentas para evoluires no teu percurso acadêmico e estudar na ETPC foi uma mais-valia? Claro que foi uma mais-valia e, para além de ser algo já direcionado, o que também, para além da prática, também é bastante bom, porque se nós já temos uma ideia daquilo que gostamos e que queremos, estes cursos são muito mais direcionados e dão-nos muita mais matéria acerca daquilo que nós realmente gostamos. Eu, quando cheguei à universidade, lembro-me de falar, é claro que aqui se fala de coisas de forma mais geral, mas lembro-me de chegar lá e de falarmos de certas matérias que já tínhamos falado cá, e acho que isso foi um grande ponto positivo. E se pudesse voltar atrás no teu tempo e retornar a este curso, que conselho ou mensagem que daria a possíveis futuros alunos? Para aproveitarem ao máximo, porque de facto é mesmo uma mais-valia termos professores aqui excelentes e matérias também que nos dão a oportunidade de no futuro já nos darem algumas bases daquilo que queremos seguir. E mesmo se não quisermos seguir um ensino universitário, que também não há problema nenhum, já nos dá alguma formação para começarmos logo dentro do mercado de trabalho. O que ter estas 2 possibilidades também é super vantajoso. E tendo um percurso diferenciado, uma vez que você já experienciou os 2 tipos de ensino, que foi o regular e o profissional, na tua perspectiva, qual a importância do ensino profissional? Pois, de facto, já tanto estive no ensino regular, fiz o 10º ano em Ciências e depois é que vim para cá, e a diferença que eu senti mais foi mesmo esta parte da prática, porque lá é algo mais teórico, que pelo menos foi da minha experiência. Aqui, como foi algo mais prático, porque ao fim de tudo, o nosso trabalho consiste em estar com as pessoas e em trabalhar com as pessoas diretamente, não é com um papel e com uma caneta. E aqui podemos ver esse outro lado que de outra forma não teria sido possível. Ok. E também você disse que tinha um livro? Podia contar Sim. mais pra gente sobre o livro? Sim, tenho aqui, no último ano tive a oportunidade também de escrever um livro relacionado com a área onde tive no meu percurso profissional, agora superior, mas também acho que se enquadra muito bem falar dele, tendo em conta que no curso de TAP trabalhamos muito com crianças, e isto é um livro também direcionado para as crianças. Olá, Matilde. Olá. Você está terminando o último ano do curso. Você sente que os seus objetivos e aquilo que você aprendeu na escola acompanham o que o mundo e a comunidade precisam hoje? Sim, desde o início que eu entrei neste curso, eu compreendi que vamos aprender mais sobre cada público-alvo e como trabalhar com eles. Ao longo deste percurso, nós também vamos fazendo várias atividades que nos dão experiências diferentes do que trabalhar num papel, a ver com o que o mundo precisa de hoje e a comunidade. Eu acho que varia muito dos anos. Por exemplo, o que talvez este público-alvo precisa agora pode melhorar no próximo ano, então sim e não, porque vai mudando, como está a dizer. Consoante os meus objetivos, eu não queria este curso, não era para escolher este curso, mas agradeço por o escolher, porque apanhamos competências, adquirimos competências tanto profissionais como pessoais, que
e conseguimos ter uma perspectiva do mundo que eu não tinha no meu 9º ano. Por exemplo, as dificuldades que as pessoas enfrentam todos os dias, por exemplo, públicos-alvos de vulneráveis, enfrentam vários desafios que eu não previa, não estava à espera, não sabia. Principalmente também as crianças e idosos que eu achava que era tudo flores, agora a ver tem muitos desafios que uma pessoa que está fora e que não trabalha com este curso talvez não sabe. Então, sim, eu acho que tanto este curso como os objetivos acabam por estar em comunidade e é preciso saber orientá-los. Obrigada. Para quem está estudando nessa área, quais são as experiências práticas mais marcantes que a escola vos proporciona antes de vocês irem a estágio? Ok, a primeira atividade que nós tivemos foi aprender a fazer pinturas, que nós tivemos aqui na escola, mas como foi poucas horas e nós aprendemos pouco, eu, como queria aprender mais, inscrevi-me e ia-me inscrevendo em atividades fora da escola, por exemplo, aos fins de semana, atividades para outras escolas, atividades que a professora ia-me pedindo. Outras atividades que fomos fazendo foi peças de teatro, atividades com idosos, tanto dança, atividades cognitivas, no dia do pai, no dia da mãe. Também fomos fazendo atividades com crianças. Por exemplo, no dia da criança íamos ao Parque Verde fazer atividades, por exemplo, de jogos, pinturas e balões. Atividades assim com públicos-alvos. Também tivemos uma experiência de estar com um público vulnerável, que foi os toxicodependentes. Fomos à Cáritas e ouvimos relatos, ouvimos um pouco do trabalho que os técnicos faziam e eram assim atividades com a população. Sim, também tive essa experiência, por exemplo, das pinturas faciais e dos balões. Lembro-me perfeitamente da primeira atividade que nós tivemos fora da escola, que foi no Dia da Criança, e aquilo era tantas crianças por todo lado, e aquilo foi até estas atividades extra aula é que nos fazem realmente aprender mais. Sim. Pelo menos eu senti isso. Sim, porque, por exemplo, na escola nós aprendemos a fazer borboletas, aprendemos a como mexer num pincel. Já com as crianças é fazer outro tipo de coisa, por exemplo, arco-íris e leões, isso é outro eles tipo pedem. Sim, eles é que pedem, não somos nós, não é a professora a dizer, tem que fazer isto. Mas também foi muito importante o que nós aprendemos na escola, por exemplo, como funcionar com papel, com um pincel, ou como fazer uma ou duas coisas que nos deu outra experiência. Sim, e isto até é algo que depois nos dá oportunidades no futuro. Eu, por exemplo, ainda continuo a fazer essas animações, hoje em dia em aniversários, casamentos, festas ainda no Dia da Criança, ainda agora foi, e é algo que nos dá a oportunidade depois também de começarmos a construir algo fora da escola, algo já mais nosso. Sim. Pois agora a gente também está começando a fazer pinturas faciais. No Dia da Criança a gente também fez pinturas faciais nas crianças. Como foi você disse, a gente aprende aqui a fazer borboleta, aquelas coisinhas mais básicas. Chega lá, as crianças querem fazer uma coisa completamente diferente. Sim, porque aqui é um pequeno ensinamento. Lá é que nós aprendemos mesmo como é que funciona. Sim. E sobre o estágio, agora que o seu estágio internacional terminou, a gente gostaria de saber como foi essa experiência para vocês, no caso. Que desafio vocês encontraram pelo caminho, o que mais marcou e de que forma essa experiência transformou? Falta primeiro. Na altura o meu estágio foi numa pré-escola, tínhamos a oportunidade de ir para outros sítios, tive colegas que trabalharam com toxicodependentes, tive colegas que foram para lares trabalhar com idosos. Eu estive numa pré-escola e na altura apanhámos o Covid-19 e foi uma experiência um bocadinho diferente daquilo que eu acho que pode ser o comum, até tivemos que interromper ali uns meses, que foi mesmo naquela altura mais forte, mas tirando isso foi uma experiência extremamente boa. Também lembro-me que na altura éramos para ter a oportunidade de fazer um estágio fora de Portugal, na altura era na Finlândia, e já estava tudo mais ou menos preparado, mas chegou-se à altura e como foi esta questão do Covid, foi mesmo um ano diferente e já não houve essa possibilidade. Portanto, os anos que agora vêm para a frente é fundamental que aproveitem, porque é uma experiência que tem que ser mesmo agarrada, porque não é em todo o lado que temos essa oportunidade. Isto é uma oportunidade,
é mesmo uma oportunidade, porque não sabemos quando é que poderá voltar a surgir e acho que é bom que aproveitem. Sim, já eu fiz, fui 2 meses para Málaga e foi uma experiência incrível. O estágio foi bom, eu tive uma boa educadora, a educadora sempre estava a tentar que eu aprendesse, não que eu fizesse o trabalho, mas que eu aprendesse. Por exemplo, eu não sabia muito trocar fraldas porque não estava tão habituada, ela ensinou-me com calma e disse: olha Matilde, não faz mal tu não aprenderes agora, mas vais aprendendo ao longo das semanas. O estágio, a única dificuldade que eu senti foi que nós tínhamos estagiários de outros países, da Alemanha e da Itália, e a comunicação era um pouco difícil. Muitas vezes eu lembro que eu tinha que fazer gestos, por exemplo, para limpar, eu tinha que fazer assim, para eles perceberem que era para limpar com a vassoura, e algumas vezes lembrava-me de umas palavras assim em inglês, e íamos comunicando. Como na minha instituição era só a educadora e os estagiários, nós não havia uma auxiliar, então tínhamos de ser nós a fazer o trabalho e nós a ter um diálogo para conseguir, por exemplo, eu fazer uma coisa, mas a outra estagiária já a fazer outra coisa. Mas muitas vezes éramos as duas a fazer porque ninguém conseguia perceber que a outra era para fazer aquilo. Mas de resto correu super bem. Os meus colegas de casa foi incrível, foi uma experiência que eu também acho que acaba por ser boa, porque se eu tivesse uns colegas talvez não me desse tão bem, ia ser outro tipo de experiência, mas como nós demos bem, nós tínhamos comunicação, nós saíamos, já acabou por também dar para ser essa tal experiência espetacular. Obrigada. Para quem está agora no 9º ano, a escolher o seu futuro e vai ver esse vídeo, o que vocês diriam para os convencer de que esse curso é a escolha certa para quem quer fazer a mudança na comunidade? Para você que está terminando o curso e para você também que já terminou, né? Vocês têm aí visões diferentes, perspectivas diferentes. Que conselho vocês dariam? Pronto, eu para ser honesta, eu quando vim para este curso, a minha ideia era terminar 12º e começar logo a trabalhar na área das crianças, como auxiliar, por exemplo, numa escola. E depois de cá chegar é que percebi tudo o que podemos fazer aqui, todas as oportunidades que estar aqui nos dá. Eu, de facto, podia ter terminado o curso e começar a trabalhar como auxiliar numa pré ou numa escola com crianças, porque dá-nos essas ferramentas, mas para além disso também nos dá a oportunidade de seguir. Eu segui Psicologia, mas tenho colegas que seguiram a Educação Básica. Há muitos caminhos que estar aqui nos traz e acho que isso é algo muito, muito bom. Não nos limita, pelo contrário, dá-nos muitas possibilidades no futuro. Sim, por exemplo, eu no meu 9º ano, este curso não era uma opção, só que eu gosto muito de ouvir as pessoas e gosto de conversar e gosto de quando passa alguma coisa na vida delas, eu estar lá presente, nem que seja em silêncio, e escolhi. E realmente eu não acho que foi uma má ideia, porque agora eu vejo e tenho perspectiva de certas coisas que eu há 3 anos não tinha, porque este curso deu-me essa permissão. Por exemplo, eu não sabia tantos desafios que todas as populações passam. Por exemplo, eu sabia que o público vulnerável passava assim por desafios, mas não estava a par que todos os públicos passam pelos seus desafios e têm as suas necessidades. E este curso deu a entender que eles sim passam e que há formas de ajudar e que este curso é um indicado para o ajudar, de estar lá para ajudar esse público. Obrigada por compartilhar a experiência de vocês. E é isso, terminamos por aqui.